Se você aí tá procurando um console portátil para rodar os jogos de PlayStation 2, você precisa conhecer o Arbennic RG505, que além de conseguir rodar vários emuladores, consegue rodar bem jogos de Play 2, hein? E nesse vídeo eu vou te mostrar 14 jogos que nós testamos aqui e contar para você qual deles rodou bem e qual deles não roda legal aqui no RG505. Bora ver? E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronde trazendo para vocês mais um vídeo. E caso você não conheça, esse aqui é o Arbennic RG505, um console portátil muito potente com sistema Android, 4 GB de RAM, processador Unisoc T618 e que consegue rodar vários emuladores antigos, desde aquele Capcom System 1, 2 e 3, Dreamcast, PlayStation 1, PSP, Nintendo Wii, Nintendo 3DS. Isso tudo eu já mostrei no review que nós já fizemos. E eu vou deixar linkado aqui em cima. Só que lá no review eu falei que ele rodava jogos de PlayStation 2 e eu testei lá 3 jogos. E nesse vídeo aqui nós vamos evoluir um pouco mais. Nós vamos testar aqui 14 jogos de PlayStation 2. Tem muitos jogos aqui que marcaram época e que você vai ficar bem feliz em saber o resultado. Então, meu querido, se você curtir esse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e presta atenção, se você ficou interessado nesse console portátil, quer comprar ele, tem um link aqui na descrição que você consegue comprar ele, a versão sem cartão de memória, com cartão de memória de 128 GB ou de 256. É só você escolher ali na hora da compra, beleza? O link de loja confiável, que é a loja oficial da Arbennic, tá aqui na descrição do vídeo. É só conferir aí, beleza? Agora, bora pro teste. E para começar a nossa lista aqui, vamos de Tony Hawk's Pro Skater 4, rodando a 1x de resolução. Quando eu digo 1x, quer dizer que é a resolução padrão do PlayStation 2. E nesse caso aqui, vocês podem ver que está batendo ali 40 FPS, às vezes fica vermelhinho ali quando cai um pouquinho, mas ainda assim o jogo corre de forma fluida, você consegue jogar tranquilamente sem ter que baixar muito a resolução. Em alguns casos aí para frente você vai ver que isso vai acontecer em alguns jogos, porque senão não roda de jeito nenhum. E esse daqui dá para você passar um bom tempo jogando ele no Arbennic RG505. Já aqui no Tekken 5 eu consegui colocar uma qualidade gráfica de 1.5 de resolução, então você pode ver que a cor está um pouco mais bonita, que os gráficos parecem até um pouco mais bonitos do que o original do PlayStation 5, graças aos filtros do emulador. E aqui nós temos ainda uma taxa de FPS muito alta, batendo ali sempre 60 FPS. Isso entrega uma experiência muito legal. Vocês podem ver que o áudio também está fluido, o áudio não está travando e isso me agrada muito. É outro jogo que você consegue passar muito tempo jogando, ainda mais se colocar no modo fácil, igual foi eu aí, né? Para não passar vergonha durante o vídeo. Já aqui no Sonic Unleashed, eu coloquei ele na resolução de 1.25 e nesses casos aqui ele passa de 25 a 30 FPS em alguns momentos, mas sempre com a sensação que está um jogo fluido, ele não está engasgando mesmo quando ele está perto ali dos 20 FPS. Então eu também considero esse jogo aqui como jogável, perfeitamente jogável, porque você pode baixar ainda um pouquinho a resolução, colocar ali em 1x e vai conseguir uma experiência legal com o jogo, vai conseguir se divertir bastante tempo com ele sem ficar travando, né? Não pode faltar aqui na minha lista um jogo de futebol, porque desde que eu conheci o videogame, eu jogo jogos de futebol, rapaziada, e eu gosto demais. Esse daqui é o PES 2014 e ele está rodando na qualidade gráfica de 1.25 de resolução. Isso quer dizer que ele está tentando rodar um pouco a mais do que era no PlayStation 2. E vocês podem ver que a qualidade está legal, ele está rodando fluido ali na casa dos 50 FPS. E isso chama bastante atenção, porque em outros videogames que eu testei, ficava sempre engasgando e tal. Então aqui nós conseguimos rodar de forma tranquila, dá para você brincar legal. Eu mesmo comecei a Champions League e no primeiro jogo já saí perdendo, mas esse daí eu tô ganhando e tem até uns gols bonitos aí para mostrar para vocês, viu?
Esse jogo aqui eu tinha que colocar nessa lista porque eu me lembro de jogar o MTX Mototracks na casa de um amigo que o PlayStation 2 veio dos Estados Unidos, que o pai dele estava morando lá, trabalhando lá. Então eu falei, cara, eu tenho que testar esse jogo. Quando eu vi, eu falei, vai ter que rodar. E aqui ele roda, rapaziada, batendo aí na casa dos 20, 25 FPS na resolução de 1x. Mas ainda assim eu percebi que tava legal, porque às vezes nós queremos sempre o FPS mais alto possível, mas a maioria desses jogos, na época, eles rodavam a 30 FPS. Então quando eles estão batendo ali 25, 20 FPS, não percebe tão engasgado quanto é hoje, se a gente pega um jogo preparado para essas novas gerações. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. E esse daí é mais um jogo que eu considero jogável na resolução de 1x. Claro que se você baixa ali nas configurações, reduz essa qualidade gráfica, vai ter uma experiência melhor em relação à fluidez, mas não tão interessante em relação a gráficos. Esse daqui é o Killzone e eu precisava colocar ele nessa lista porque é um jogo que eu achei muito interessante por causa de tudo que ele entrega, toda a história do jogo e tal. E é bem bacana de se jogar. E ele rodou fluido aqui. O detalhe é, talvez a ROM que eu peguei aqui não esteja tão boa, porque eu começo a jogar, ela vai rodando, rodando e de repente fecha do nada. Então eu sempre tenho que estar salvando o jogo para não perder aquele progressinho que eu fiz. Tá? Mas roda bem, então se você pegar, é só você achar uma ROM certa aí que pode funcionar corretamente. O console consegue rodar de boa. Já o Guitar Hero 2 eu tô colocando aqui para mostrar para vocês que sim, é possível jogar tanto o Guitar Hero 2 quanto o 3 aqui tranquilamente. O detalhe é, eu sempre fui muito ruim nesse jogo, mas isso eu creio que não importa, porque o lance é mostrar para vocês o que roda ou o que não roda no Armbenic RG505. Mas sim, ele roda de boa. É que por algum motivo eu estava bem perdido com os gatilhos nesses casos aí. Eu tive que refazer o mapeamento porque por padrão o jogo, o Guitar Hero, não identificou esses botões, então depois eu fiquei meio confuso com eles e demorei bastante para me adaptar e conseguir fazer uma sequência razoável de toques ali, de acordes. Então vocês sabem, o jogo rodou na qualidade de 1x, roda bem, mas é só isso que eu consigo mostrar para vocês nesse caso. E esse daqui é um clássico, rapaziada, Need for Speed Underground 2. Esse jogo eu consegui jogar por muito tempo no meu netbook velho, foi no primeiro netbook que eu comprei. E aí eu falei, pô, eu me lembro desse jogo, eu lembro desse Peugeotzinho 206, que depois eu comprei um, inclusive. E rapaziada, eu queria muito que ele rodasse aqui, mas ele não roda. O que vocês estão vendo é o jogo rodando na qualidade mais baixa possível e ainda assim ele está caindo muitos frames, rodando a 15 e às vezes a 9 FPS, 7 FPS. Então esse daqui não dá para jogar, tá? Por mais que eu goste dessa franquia, nenhum jogo, nenhum Need for Speed tá rodando legal aqui no Armbenic RG505. Mas para os fãs de corrida temos outras opções e eu testei aqui também o Midnight Club 3 Dub Edition rodando a 0.75 de resolução. E esse vocês podem ver que ele está um pouquinho mais fluido, com uma quebra de frame em algum canto ou outro, né, em alguma situação ou outra, mas consegue jogar um pouco mais. Nesse modo free, onde você sai correndo pela cidade tranquilamente, simplesmente por correr ou para atingir a melhor velocidade possível, eu consegui uma fluidez maior. Quando eu coloquei no modo carreira, ele caía ali para uns 20 FPS de média. Então, ainda assim, é jogável, mas aí você tem que considerar o que você quer. Os jogos de corrida estão meio difíceis de conseguir um bom aqui no Armbenic RG505.
Tá difícil, mas não é impossível, porque aqui nós temos o Crash Nitro Kart rodando a 1.25 de resolução. Reparem que é uma qualidade até superior à resolução nativa e tá rodando aí, ó, 45, 40 FPS. Muito fluido para jogar, tá tranquilão, você consegue jogar de boinha, tanto que eu consigo até ganhar a corrida, cara. Tá muito bom aí, viu? Esse daí dá para jogar de boas aqui no RG505. Mas agora a coisa vai ficar um pouquinho mais tensa aqui, porque nós vamos testar aqueles jogos que muita gente vai falar assim, pô, tinha que ter testado esse jogo. E eu acho que o Resident Evil 4 é um desses jogos, rapaziada. Vocês podem ver ali no cantinho que ele tá volta e meia batendo ali 60 FPS, 50 FPS, mas eu ainda tenho a sensação que tá lento o jogo. Então, cara, dá para jogar perfeitamente, mas você tem que se adaptar com isso ou configurar dentro do console a velocidade para que ela seja um pouco mais, para que o jogo fique acelerado e aí você tem uma experiência um pouco mais rápida do jogo, tá? Porque o emulador permite que você faça tudo isso, mas dá para jogar de forma razoável nesse daqui. Esse daqui não é um jogo que eu considero perfeitamente jogável, tá? Mesmo baixando a resolução, que ele tá rodando a 0.75, ainda assim não tá aquela fluidez que eu gostaria. Mas um jogo que surpreendeu bastante aqui foi o Devil May Cry 3 Dante's Awakening, que consegue rodar em 1.25x de resolução, o que é bem interessante, viu? O jogo corre de forma fluida, batendo ali na casa dos 30 FPS geralmente, e você consegue ter uma experiência legal. Se você quiser ter uma experiência ainda melhor, aí você pode, obviamente, baixar a resolução. Mas esse daqui foi um jogo que eu senti que dava para aumentar a resolução e ainda ter uma taxa de FPS legal, que não ia atrapalhar a jogatina. Quando eu coloquei um pouco mais de resolução, 1.5, aí eu percebi que estava muito lento. E o FPS ele mostrava que estava numa velocidade, mas eu não sentia aquela velocidade toda de jogatina. Então, 1.25 acho que foi a melhor que eu encontrei aqui. Um X vai rodar de boa, mas com 1.25 você tem um gráfico um pouquinho melhor. Mas o jogo que eu mais brinquei aqui no Airbnb RG505 é disparado God of War 2. E olha que eu coloquei a resolução dele de 0.75 para ter uma experiência um pouco mais fluida. E, cara, tá rodando bem, tá? A qualidade gráfica, obviamente, você vai perceber que tem mais serrilhamento, que ela tá um pouquinho mais feia, né? Essa é a real, que nós já nos acostumamos a ver aí nos smartphones uma qualidade gráfica muito mais bonita. Quando nós olhamos uma qualidade gráfica dessa, a gente acha feio. É comum para os dias de hoje, pelo menos na minha visão. Mas nós temos um jogo rodando tranquilamente. E eu gosto de falar aqui que é um jogo de Play 2 rodando na palma da sua mão. Isso é realmente fantástico, cara. Dá para você brincar durante muitas horas. Vocês podem ver que em alguns momentos ele bate ali 20 FPS e em outros momentos 45. Então é um pouco do jogo mesmo ter esse desempenho instável, né? Mas ainda assim dá para jogar tranquilamente o God of War 2 aqui, viu? E não podemos deixar de testar aqui nessa lista o GTA San Andreas, que eu lembro de brincar desse joguinho na Lan House e eu só sabia fazer isso que eu estou mostrando para vocês, que era sair na mão com os personagens na rua, pegar carros e sair jogando desenfreadamente pela cidade. E dá para fazer isso aí, mas você tem que aceitar que ele vai rodar na casa de uns 20 FPS. É razoável para se jogar, tá? Visto que ele está rodando na qualidade de 0.75, não é nem a resolução original. Então você tem um desempenho razoável para o jogo. Se você quiser muito jogar, você vai conseguir, mas
poderia ser melhor, né? Esse não é um jogo ainda que consegue rodar de boas no RG505. Na verdade, todos os jogos da Rockstar que eu testei aqui não rodaram bem, não foram fluidos o suficiente para falar para vocês, esse aqui tá massa de jogar, esse aqui tá legal. E aí, rapaziada, o que vocês acharam dos testes aqui no Urbanic RG505? Tem muito jogo com um modo história gigantesco que dá para você jogar tranquilamente aqui e vai passar boas horas se divertindo com o Play 2 na palma da sua mão. Óbvio que ele não consegue rodar tudo porque tem jogos que são mais pesados, ainda hoje é assim, tem jogo que exige mais do console, exige mais do PC e aqui na época do Play 2 não era diferente. Então tem jogos que você precisa baixar muito a qualidade para conseguir jogar legal, tem jogos que nem baixando muito você consegue rodar, mas ainda assim tem muito jogo bacana. Mas é óbvio, eu preciso lembrar você que ele não roda só Play 2, né? Eu foquei no Play 2 aqui porque é um dos mais recentes, é um dos que mais vendeu na época, mas ele roda o PSP super bem, roda Play 1, roda Nintendo, roda esses consoles mais antigos, Dreamcast, Sega Saturno e muitos outros super bem. E é Android, você também pode instalar jogos Android, instalar emuladores em versão beta, testar aí o que você achar melhor. Se você quiser uma lista de jogos Android que roda bem nele, comenta aí que eu posso fazer também, hein? Só depende do seu comentário. E se você quiser comprar esse console portátil, tem o link da loja aqui na descrição. Os valores começam a partir de R$ 840 para a versão sem cartão de memória e com cartão de memória de 128 GB, que já vem aí 3.000 e poucos jogos, ele fica por volta de R$ 920. Se você achou esse vídeo interessante, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu!